Pessoal, vamos resolver agora então o exercício 308 do livro Química, a Ciência Central, 13ª edição, ok? Bom, a letra A nos diz o seguinte: um automóvel viaja 225 milhas, enfim, com um consumo aí de gasolina de 20,5 milhas por galão. Quantos quilogramas de CO2 são produzidos? Assuma que a gasolina é composta por octano apenas, né, C8H18, cuja densidade é 0,69 gramas por ml. Né? E a letra B nos pede, repita o cálculo, né, para um caminhão, enfim, que tem um consumo de gasolina de 5 milhas por galão. Tá certo? Lembrar que uma milha é 1.609 quilômetros, né, mas enfim, não vamos nem precisar desse fator de conversão. Deixa em galão mesmo, né? A distância está em milhas e o consumo em milhas por galão, então está de bom tamanho. Mas enfim, lembrar que tem uma diferença também aí entre o galão americano e o galão britânico, etc. Não é exatamente o mesmo valor e tal, mas enfim, o galão, o livro é americano, né? Então vamos usar um galão americano, vamos assumir que é isso que o autor utilizou, né? Então um galão igual a 3,7854 litros, né? E ele nos pede, por uma questão de simplicidade, né? Na verdade a gasolina tem uma mistura bastante apreciável aí de compostos, né? Mas enfim, assumimos que a gasolina é apenas octano, né? C8H18. Reage com oxigênio, né, numa reação de combustão, produzindo CO2 e água. Né? A equação balanceada nos dá 2 mols de octano para 25 mols de O2, produzindo 16 mols de CO2 e 18 mols de água. Né? Não é afirmado explicitamente, mas enfim, fica assumido que há oxigênio em quantidade suficiente, né, para consumir todo o octano e mais, né, para que a combustão seja uma combustão completa, perfeita, enfim, e que seja produzido apenas dióxido de carbono e não monóxido de carbono. Perfeito? Enfim, O2 está em excesso, octano é o reagente limitante. Então, 2 mols de octano, ou seja, 228 gramas, produzem 16 mols de CO2, ou seja, 704 gramas. Na letra A, então, a distância percorrida é 225 milhas e o consumo é de 20 milhas por galão, né? Com cada galão. Enfim, o carro percorre 20,5 milhas. Dividindo então, o consumo aí para percorrer essas 225 milhas é de 10,98 galões. Multiplicando pelo fator de conversão, isso dá 41,55 litros. Né? Bom, a densidade está dada em gramas por ml, né? A densidade do octano. Então, 41,55 litros ou 41,55 vezes 10 elevado à terceira ml, né? Multiplicado por 0,69, já que cada ml tem uma massa de 0,69 gramas, isso nos dá 28.669,5 gramas, tá certo? Eu optei por deixar em gramas, né? Porque, enfim, as massas aqui estão em gramas, né? Porque as massas molares estão em gramas por mol, etc. Mas se você preferir converter para quilogramas e trabalhar com quilogramas, não tem nenhum problema, né? Você também poderia converter essa densidade aqui do octano para, enfim, gramas por litro, né? Perfeito? Mas enfim, deixei nas unidades iniciais. Mas vamos lá então. Pela equação balanceada, a partir de 2 mols, 228 gramas de octano, eu produzo 16 mols, 704 gramas de O2. Qual é a massa de octano em gramas que eu tenho? 28.669,5. Né? Então, vou produzir X gramas de CO2. O resultado eu já dividi por 1.000 para ficar aqui em quilogramas. Né? 88,523 quilogramas de CO2. Né? O resultado que você vai obter pode ficar um pouquinho maior, um pouquinho menor. Né? Dependendo aí, por exemplo, se você utilizou 3 ou só 2 casas decimais aqui na conversão de galão para litro, a própria massa molar, né, do octano e do CO2, se você de repente incluiu aí, né, algum décimo a mais ou a menos, enfim, ok? Mas enfim, 88,5, né, quilogramas de CO2 será a massa de CO2 produzida, porque a pergunta nos pede a resposta em CO2, né? How many, quantos quilogramas, né, de CO2 são produzidos, certo? 85,5, né, 523, enfim, alguma diferençazinha para mais ou para menos, dependendo de algum arredondamento que foi feito.
88,5 kg de CO2. E a letra B pede para repetir os cálculos, né? Mas nesse caso, para um caminhão, que evidentemente tem aí uma taxa de consumo bem maior, né? Enquanto o carro faz 20,5 milhas por galão, o caminhão só faz 5 milhas. Mas percorreu aí os mesmos 225 quilômetros, perdão, as mesmas 225 milhas, né? 225 dividido por 5, 45, né? Perdão, aqui é galão, ok? Galão, não é G de grama não, é galão, falta uma L aqui, tá certo? 45 galões, né? É a quantidade de combustível consumido. 45,3 vezes 3,7854, isso dá 750,34 litros. Ou 750,34 vezes 10 a terceira, ml. A densidade é 0,69 gramas por ml. Isso nos dá 1,17, né? Vezes 10 elevado à quinta gramas de octano. Octano, tá certo? A partir de 2 mols, 228 gramas de octano, eu produzo 16 mols ou 704 gramas de CO2. Então, se eu tenho 1,17 vezes 10 a quinta gramas de octano, eu produzirei X gramas de CO2. O X eu já dividi por 1000, né? Para deixar aqui em quilogramas. 361,26, 361,3, né? Se nós formos usar só uma carga decimal após a vírgula, ou se nós quisermos expressar como número inteiro, 361, né? Quilograma de CO2, tá certo? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo de algum arredondamento aí que você tenha feito pelo meio do caminho, tá certo? Enfim, com isso então fica resolvido o exercício 3.108. Até o nosso próximo exercício.